venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, cumprimentos iniciais para todos e em particular para quem nos vê e ouve no estrangeiro. Há imensos portugueses de Águeda espalhados pelo mundo que nos têm feito chegar a simpáticas mensagens na sequência da criação desta nova plataforma. Em setembro do ano passado, esta edição da Tribuna Soberana é a última de novembro. Vamos às notas iniciais. Dr. Gil Nadais, muito boa noite. Boa noite, Jorge Costa, boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos veem. Pois eu ia fazer uma pequena nota pela nomeação, e é disso que se trata, da doutora Ana Gomes pela Transparência Internacional, pelo Organismo Internacional da Transparência, tem uma delegação em Portugal, mas foi a nível internacional, juntamente com mais outros 3 cidadãos, como uma das possíveis vencedoras, vamos dizer assim. Portanto, é a shortlist que foi aprovada e estão 4 pessoas, entre elas a Ana Gomes, como eu disse, para a personalidade do ano na luta contra a corrupção. Isto vem dizer bem do papel que teve enquanto membro do Parlamento Europeu e continua, não é, na defesa da transparência e na luta contra a corrupção, que, efetivamente, é um problema entre nós e que deve ser combatido. Portanto, um caso positivo que quero deixar aqui nota e que enaltece, portanto, alguns valores defendidos por portugueses. Ana Gomes, que é candidata à presidência da República, as eleições já estão marcadas para o dia 24 de janeiro. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem. Hoje é dia 25 de novembro, uma data histórica. É bom recordar todas as datas que contribuíram para a liberdade em Portugal. O 25 de novembro contribuiu para a liberdade porque foi um travão a um golpe militar, protagonizado pela esquerda militar, pela extrema esquerda militar, e que foi travada pelos militares moderados, e nomeadamente por um militar que tenho como das pessoas mais sérias na política em Portugal, que foi o general Ramalhianes. Teve um papel histórico no 25 de novembro, porque travou, enfim, uma contra-revolução. À época, tínhamos saído do 25 de abril de 74, tínhamos instalado a Assembleia Constituinte, primeiras eleições, e estávamos num golpe contra-revolucionário. Protagonizado à época pelo Partido Comunista, pelo Major Otelo, à época Major Otelo de Saraiva de Carvalho, que depois também liderou as Forças Populares 25 de Abril, de memória não muito abonatória para a nossa democracia, mas nós temos sempre a memória curta quando é para falar da extrema-esquerda, neste caso a extrema-esquerda militar. E eu acho que nesta data era importante recordar este início de grande libertação do país, sendo certo que as Forças Populares 25 de Abril, de facto, foram julgadas nos anos 80. Era, à época, Vice-Procurador-Geral da República o Dr. José Marques Vidal, não nos podemos esquecer disso. Deu também o seu contributo na investigação destas forças populares, que tinham cariz terrorista, porque fizeram terrorismo mesmo, fizeram terrorismo e quiseram imitar em Portugal aquilo que se passava em Itália, na Alemanha, com grupos terroristas. E, portanto, estas memórias devem ser recordadas e não esquecer também que elas foram amnistiadas pelo Dr. Mário Soares, também um homem de liberdade, mas a verdade é que no tempo do Dr. Mário Soares as Forças Populares 25 de Abril foram amnistiadas. Era só deixar esta nota de referência num tempo em que se fala tanto de ditadura, que se fala tanto de regresso ao fascismo, com algumas iniciativas de forças de extrema-direita. É bom recordar que os extremismos não nasceram hoje em Portugal. Também nesta época do 25 de novembro,
eles tentaram implantar-se em Portugal. E houve alguém que, como eu referi, com espírito livre e democrata, que travou esta contra-revolução. E, portanto, hoje está em comemoração esta data histórica e eu queria dar aqui este sinal. Por outro lado, só para terminar, também se comemora hoje o Dia Internacional da Violência contra as Mulheres. E fica aqui uma nota, porque é um flagelo grande, sendo certo que eu ainda estou um bocado chocado com uma reportagem que vi ontem na TVI, uma reportagem sobre uma mulher que foi presa porque o marido, ex-marido, é comissário da PSP. E ela queixou-se dele, portanto, houve uma queixa contra o seu comissário da PSP. Mas, segundo a versão da senhora, deu com ela a ser detida um certo dia e presa num estabelecimento prisional, passou lá o Natal e o Ano Novo, porque teria mandado mensagens ao ex-marido e terá feito violência psicológica através das mensagens. Ora, ela mostra, e o programa mostrou isso, imagens de agressões físicas e acaba sendo ela arguída. Mas depois a Justiça deu a volta a este assunto e era aí que eu queria chegar, a este comentário, e naturalmente libertou a senhora porque ela não era agressora, mas era vítima. E ela diz que pôs em causa a atuação de um policial e por isso é que foi vítima desta injustiça. Eu só queria deixar esta nota, porque a ser verdade tudo o que a senhora disse na televisão, não deixa boa imagem à atuação de um policial, pelo menos, de um comissário de polícia, mas o que me indigna é que estas histórias vêm a público e só há a versão de um dos lados. Não há uma palavra da polícia, não há uma palavra do comissário que foi posto em causa, mas isso não é culpa das pessoas, é culpa da televisão que hoje faz jornalismo dando apenas uma versão dos factos. Mas não houve a televisão contraditório. Não contactou não fez contraditório, não explicou no final. Okay, ele pode-se ter recusado, não é? Não se mas podia dizer, exato, e não diz. Não diz. Portanto, a televisão tem que dizer se contactou o outro lado da história para saber se há contraditório. Sim. E saber qual é a versão das pessoas. Não é? Era só estas duas notas, já que falamos de liberdade também a nível do jornalismo que temos. Muito bem, estão lançados os temas iniciais no arranque desta 29ª edição da Tribuna Soberana. A Câmara Municipal de Águeda aprovou hoje as grandes opções do Plano e Orçamento para 2021. O documento onde estão vertidas as propostas para o último ano deste mandato não espelha grandes novidades, com o Executivo do Movimento Independente Juntos a assumir a saúde como primeira prioridade, estando a requalificação da urgência do Hospital e do Centro de Saúde de Águeda à cabeça. As obras de regeneração urbana, umas iniciadas e outras por iniciar, são propósitos para 2021, a que se junta a conclusão da segunda fase do Parque Empresarial do Casarão, com respectivo acesso, bem como a ampliação daquele espaço. O lançamento dos projetos das novas piscinas municipais e da ligação Aveiro-Águeda são ambições já antigas, a que este Executivo independente promete dar seguimento. Novidade é a inclusão de 143 mil euros para as medidas de combate ao desemprego, 300 mil euros para uma estratégia local de habitação e 600 mil euros para observatórios de avifauna, estação de biodiversidade e passadiços na Pateira de Fermentelos. É permitida a expansão do projeto Águeda Educação Mais, dotando as escolas de maior capacidade ao nível tecnológico, e é garantido que a cidade vai ter um parque canino na Zona da Baixa. Quase anedótica, permitam-me a conclusão, é a inclusão do Driving Range, uma obra sucessivamente adiada que já vem de 2015, pelo menos, e que é dotada com uma verba superior a 82 mil euros. 2021 será o ano para o lançamento do processo de alteração do Plano Diretor Municipal e para colocar em prática o novo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. Na comunicação, área que nos é particularmente sensível, a Edilidade promete um novo site da autarquia, um novo site da Águeda TV
e o lançamento do Boletim Municipal, que é, no fundo, uma das poucas novidades para colocar em marcha num ano eleitoral. O orçamento para 2021 terá um montante de despesa acima dos 47 milhões de euros, mais 1 milhão que em 2020, mais 2 milhões que em 2019 e mais 4 milhões que em 2018. Para que se perceba, na última prestação de contas da Câmara de Águeda, a despesa não chegou aos 29 milhões de euros, menos 18 milhões do que está previsto para o ano que vem. Dr. Gil Nadais, temos aqui pano para mangas, mas convenhamos que não se descortinam grandes rasgos neste tecido. Pois, eu durante muito tempo não olhei para os planos da Câmara, ou durante alguns anos, e agora face à pergunta, e portanto a ter de vir hoje aqui assim debater sobre o plano, tive de o ler, não é? Uma leitura que já não fazia há alguns anos, nos anos anteriores, tinha cuidado bastante mais daquilo. E eu posso dizer que tem uma apresentação agradável, uma leitura que não tem erros ortográficos, portanto está bem estruturado, não é? E para quem lê e não conhece a vida autárquica e não acompanha de perto, até diz, está aqui um bom documento. Dá para impressionar. Dá para impressionar, exato. Para quem não conhece, dá. Mas eu, como não tinha lido os anteriores, decidi ir ver o do ano feito em 2019, portanto, para este ano que corre. E, sinceramente, cheguei a uma altura que tive de sair da frente do computador e perdi-me que não sabia qual é que estava a ler, porque eram basicamente iguais. A estrutura mudava qualquer coisa, mas os textos, a orientação, os objetivos, não sei quanto, eram mais ou menos iguais. Isto não tem nada de mal. Hoje o copy-paste resolve. Exato, mas é que podia ser copy-paste e podia ser assumido. Não é? Cara, quando leio o deste ano, não diz lá que aquilo é uma estratégia continuada, parece que é um documento novo, mas não, é um documento em que se mudou umas vírgulas, colocou-se mais uns números e umas coisas assim. Bem, isto, na apresentação geral e no conteúdo geral, levanta algumas questões, mas depois, quando analisamos e começamos a comparar a edição de 2019 com a edição de 2020, vemos que muitas coisas que estavam prometidas em 2019 para serem executadas em 20 estão passadas agora para o ano de 2021. E numa análise mais profunda, aquilo que verifiquei é que algumas que eu pensei que já estavam totalmente colocadas em ação, ainda vinham e com grande desenvolvimento e com grande impacto. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos laboratórios vivos da descarbonização, que vem do mandato anterior, que me referi aqui assim no programa. Mas o deste ano tem uma novidade relativamente ao do ano passado. O ano passado falava num shuttle que iam fazer e este ano já não tem o shuttle. Não é? Portanto, há aí essa não é o Space Shuttle. Era um shuttle só. Pronto. Há essa novidade. Eu não conheço nenhum shuttle em Águeda que tenham feito para os transportes entre a parte da cota baixa e a cota alta da cidade. Mas o mercado municipal já era para estar em obras neste ano. Era o que dizia lá no plano do ano passado. Também o Centro de Saúde dizia, e passo a citar, 2020, relativamente à requalificação do Centro de Saúde, o projeto já está concluído e as obras iniciar-se-ão de imediato. Aquilo que sabemos é que vai agora para segundo concurso. Portanto, estamos longe disso. Mas temos algumas coisas que me chamam particular atenção, até pelo pormenor e pelo acompanhamento que fiz na altura disso. Por exemplo, na iluminação, que foi assinado agora com pompa e circunstância, um protocolo com o EDP, diz que vai ser feita uma distribuição massiva de 2.400 luminárias. 2.400 luminárias são
à volta de 10% daquilo que... Mas pelo Conselho. Pelo Conselho, Sim. pelo Conselho. E num processo de flexip e passo a citar de novo, projeto de maior interação tecnológica e participação do cidadão na gestão da cidade. Okay? E este investimento de 2.400 luminárias é um forte investimento ao nível da iluminação pública. Se a intervenção tecnológica e participação do cidadão se faz ao nível de gestão da luminária, acho que é um bocadinho redutor, porque a participação do cidadão deve ser feita de outras formas. E, por exemplo, vão lançar o orçamento participativo. Aliás, também estava no orçamento no plano para 2020 que iriam fazer o orçamento participativo. Mas um orçamento participativo é a primeira vez que eu estou a ver, pronto, é a campanha eleitoral, lançado num ano de eleições. Porque para dar continuidade ao orçamento participativo é preciso que todas as forças políticas estivessem de acordo para que, havendo mudança de elenco, que fossem dada continuidade. Mas aquilo que me parece é que este orçamento participativo e o tempo que demoraram é só um bocadinho para o ano eleitoral em que estamos a entrar. Mas ainda sobre as luminárias, nós tivemos este contrato que foi assinado com a EDP recentemente, já lá estava desde quando fui presidente. E não assinámos e tivemos relutância em assiná-lo, por isso não o fizemos, porque o preço que a EDP debitava das luminárias era muito superior ao custo efetivo delas. Eu não sei qual é o valor concreto que estão neste momento a cobrar, mas uma luminária é capaz de custar 70 euros, ou menos do que isso ainda, e a EDP é capaz de duplicar ou triplicar e colocar isto no património da Câmara. Ou seja, a Câmara vai pagar muito mais por aquela luminária. Mais ou menos eram fabricadas em Águeda? E eu acho que elas vieram da China. Aquilo que devia ser feito era a Câmara colocar as luminárias. Porque fazia um concurso e colocava. Eu já não estou a falar de um sistema como tinha, que era de Smart Cities. Bem, essa área é outra que falam muito, mas que era muito pioneiro e muito avançado. Este FlexiP está já agora, por curiosidade, fui ver o que é que era e encontrei, foi apresentado o ano passado na aldeia do Samoco, para os lados, lá para Lisboa, lá para baixo. Mas não há... há aqui 2.400 luminárias, não é nada, e meter isto no património da autarquia a um preço que eu não sei, e não sei se a Câmara sabe, porque, pelo menos no passado, era muito difícil saber qual era o preço que eles imputavam nisto no património, e por isso não quisemos que o fizessem, e, portanto, isto eu acho que não é grande negócio, nem é sequer um forte investimento na iluminação pública. Isto é uma. Depois, tem aqui uma situação que, aliás, já tinha sido alertado também parcialmente por uma construção que está a ser feita, mas eu vou falar aqui da intervenção que está no plano sobre que vai ser efetuada, ou que dizem que vai ser efetuada, no largo da estação dos comboios, da CP. No mandato anterior, foi mandatado pelo Presidente da Câmara, por mim próprio, o Sr. Vereador João Clemente, para tentar negociar aquela casa que está junto à linha, ali depois da ponte, antes da ponte do Caminho de Ferro, quem olha para a ponte, do lado esquerdo, para mandatar para comprar aquela casa para a Câmara. E também tentámos negociações com a ex-pensão Hugo que estava lá. Isto porquê? Porque existia uma ideia, um projeto antigo da Câmara de dar continuidade à rua que vem das piscinas para depois passar por baixo da Nacional 1 e seguir para Paredes. Porque uma das dificuldades que há é um acesso digno a Paredes e, portanto, que pudesse desafogar aquela... Obviamente que isto era uma obra para se ir fazendo e, por isso,
a Câmara tinha comprado uma casa que deitou abaixo, isso foi no mandato anterior, nos mandatos anteriores, que estava junto à ponte. Agora, qual não é o meu espanto, quando vejo que a construção, e eu tenho de lembrar que o vereador que autorizou a construção, que é o vereador das obras particulares, foi o mesmo que foi mandatado no mandato anterior para negociar a casa para se passar a rua. Quando vejo que a casa está em obras, a ser recuperada, e com construção para cima do terreno da Câmara. Ou seja, tinha uma parede, e o Paulo Matos, aqui melhor do que eu, sabe que juridicamente não pode ter aberturas e não sei quanto. Agora, não só tem aberturas, como tem construção para cima do terreno da Câmara. Eu não sei como é que se Mais permitiu. um processo. Não sei como é que se permitiu este tipo de coisas, porque não sei se o terreno passou para ser domínio público, mas aquilo que sei é que com esta intervenção que está a ser feita naquela construção, dificilmente a Câmara alguma vez, ou demorará muitos anos, a comprar para dar continuidade àquela rua. E isto, eu não sei qual é a estratégia que a Câmara tem em termos de futuro para o Conselho. Aquilo que me parece é que tem algumas intervenções que são castradoras de futuro. Esta é uma delas. Eu já falei aqui noutro programa, aquela estrada que estão a fazer de ligação ao Casarão, não terem feito o que estava indicado no projeto, a depressão da estrada, para que os caminhões pudessem passar sem interromper a passagem das aeronaves, é outro corte no futuro. É que é preciso pensar as coisas em termos do desenvolvimento possível que há de futuro. Mas pronto, e não sei que obras é que vão fazer, mas essa ligação para paredes, obviamente, estará em causa. Depois vemos também que há uma grande bandeira, e diz lá, passo a citar de novo, foi bandeira deste mandato, verificou-se uma aposta em termos de investimento nas freguesias do Conselho, numa ótica de descentralização relativamente à cidade, verificada nos mandatos anteriores. Nada a dizer, só que agora este investimento que tem sido feito nas freguesias tem sido feito no Alcatrão, pura e simplesmente no Alcatrão. Porque algumas coisas que vinham na qualificação dos serviços. E da qualidade de vida das pessoas. Porque a qualidade de vida das pessoas não é só ter possibilidades de ir melhor com o carro. É um conjunto de serviços que tem de se oferecer às pessoas. E aquilo que foi iniciado anteriormente foi colocada uma rede de fibra óptica para que as pessoas... E criados uns postos de atendimento nas juntas de freguesia para que pudessem ser criados serviços mais próximos do cidadão. E estes, tanto quanto sei, a rede de fibra óptica em muitos sítios está caída. Portanto, não funciona. E os postos de cidadão, durante todos os 3 anos e tal, nunca foi protocolada, mas nunca chegou a vias de facto a transferência das verbas para que pudessem ter meios para auxiliar as pessoas. Porque as pessoas das freguesias precisam de marcar uma consulta, podem fazer, ou ter um documento para tratar na Câmara, faziam a partir da Junta de Freguesia, ou mesmo a consultar sites do Governo, etc. Tinha uma rede. E esta rede, tendo já passado 5 anos, que passou para a posse da Câmara, poderia potenciar também o desenvolvimento de negócios, da criação de negócios, porque a comunicação rápida, uma das grandes falhas que há em Portugal, e que é dito em todos os fóruns, é que é preciso colocar no interior rede de fibra óptica para que haja comunicações rápidas. E nós temos. E não... Tendo passado os 5 anos, não estamos a dar uso para que ela possa ser utilizada pelos privados. Porque, quando o fizemos, obviamente, teve de ser com fim público. Mas sabíamos que depois podia ser potenciada. E este é um dos investimentos. É investimento nas freguesias, é investimento nos lugares mais recônditos, a dar qualidade de vida às pessoas. Porque
É preciso. Vejo que tem mais anotações relativamente a este tema. Isto dá para 2 ou 3 programas De qualquer aqui das o Gil. formas, vamos dar a Sim, palavra ao se Dr. for Paulo Matos e depois detalhar. fazemos uma Sim, segunda, sim. Tá bem, uma ok. segunda ronda. Sim. Dr. Paulo Matos, o que é que deverás dizer sobre este plano e orçamento da Câmara para 2021? Eu não posso ir detalhar, enfim, o plano porque não o li. Confesso que não tive tempo de o ler, mas pelo que vejo e pela introdução que aqui fizeste, eu vejo poucas novidades neste plano, a não ser o Parque Canino. Mas o que é um parque canino? O Parque Canino deve ser um parque de lazer para cães, não sei, em princípio. O PAN não defenderia melhor, mas vejo essa novidade. Vejo a novidade das novas piscinas municipais, não sabemos, enfim, não há aquela prática de apresentar os projetos para nós sabermos que tipo de piscinas e onde é que se querem fazer as novas. Ainda só se vai avançar para o projeto das piscinas municipais. Exatamente, e por falar em avançar para projetos, a ligação Águeda-Aveiro, eu tenho algum feedback de alguma informação que colhi. Não há nada assinado ainda. Não há nenhum compromisso assinado da parte do Poder Central, do Governo, relativamente a esta ligação. Há negociações. O Presidente da Câmara não tem vindo, da Câmara da Águeda, nem o de Aveiro, não têm vindo a público falar nisto, porque obviamente são negociações que decorrem com o Instituto de Estradas de Portugal. Mas parece que não há nada assinado. Portanto, o facto de estar aqui no plano, já está no plano para aí há 30 ou 40 anos, e nos planos vários, e portanto porque há uma discussão para saber se ele se vai integrar ou não no plano de recuperação e resiliência, não é? Há agora uma guerra para saber se esta ligação se pode enquadrar nesse plano. Mas, portanto, em termos... Agora deixa-me sobre Sim. Eu volto aqui à autoestrada. Certo. E o Sr. Ministro veio dizer que a ligação, portanto, de Recardães, que iria ser até a autoestrada. Eu gostava que o Sr. Presidente auscultasse as entidades para saber por onde é que ela vai passar. Porque até... como é que se chama aqui? Ao fundo da Piedade, portanto, até Perrães, tudo bem. Tudo bem. Daí para a frente... Daí para a frente, por onde é que ela vai passar? É que é uma questão que... Porque senão vamos ficar a quilómetros da autoestrada. Eu penso que o Presidente da Câmara não deve baixar a guarda nestas obras importantes, porque nós já estamos a ser ultrapassados há muitos anos em Águeda e, portanto, assim como ele trata isto, enfim, com algum segredo, e nós não sabemos o que é que se está a passar, sabemos que ainda não há nenhum compromisso assinado, essa é que é a verdade. Ele trata da saúde também escrevendo cartas à Ministra, enfim, o governo que se faz é através do Facebook, e a saúde é uma prioridade, mas é uma prioridade a que nível? Só porque se vai inscrever outra vez a requalificação das urgências, do hospital, do centro de saúde, enfim. Mas que política de saúde é que nós temos? Não vejo isso nos sucessivos planos e neste também não basta dizer que a saúde é uma prioridade. Nós estamos num tempo de pandemia e, portanto, a saúde tem mesmo que ser uma prioridade, e nomeadamente o combate à pandemia. E eu penso que aqui também não é só culpa das autarquias a situação a que estamos a viver. Eu penso que, a nível central, deveria ter havido preparação desta segunda vaga atempadamente, descentralizando para o poder local muitas tarefas, nomeadamente de acompanhamento dos lares, algo que não é o Governo nem os ministros no Terreiro do Paço que vão resolver. Portanto, eu acho que a planificação não foi atempada, e nós podemos falar destas coisas, não temos que estar sempre a remar para o mesmo lado só porque estamos em pandemia. Devia ter havido uma descentralização nas autarquias. Eu sei, por exemplo, o nosso lar ali de Blasaima, que tem um problema às costas com 15 utilizadores positivos,
fizeram tudo para evitar isso, não tenho a menor dúvida. Os seus profissionais, a Junta de Freguesia e a Câmara tiveram uma ação importante agora para acudir a essa situação, mas os poderes públicos não podem andar sempre feitos bombeiros a acudir às situações. Têm que, atempadamente, programar as coisas por forma, e eu acho que os lares foram muito esquecidos em Portugal nesta pandemia, por forma a permitir que, por exemplo, lares que não tenham condições, ou que tenham, em que os idosos estejam em situação que têm que estar todos juntos, porque não há espaço físico suficiente, ou não há quartos suficientes. Isto, se fosse programado a partir de abril, maio deste ano, poderia haver já de forma programada, quando as coisas não estavam ainda nesta fase difícil, transferir alguns idosos para outros equipamentos, e como em Belazema fizeram para a antiga creche, e com a ajuda da Câmara. Portanto, eu acho que a atuação das autarquias, incluindo a de Águeda, é correta no sentido de que são bombeiros que vão acudir às situações, e isso temos que estar todos nesse mesmo barco e ajudar as pessoas. Mas, em termos de programação, deveria ter tido uma ação mais interventiva. Provavelmente não tem poderes para isso, porque eles não foram atempadamente programados pelo Poder Central. Aliás, há críticas do Presidente da Junta da União de Freguesias, o Vasco, no sentido de a Segurança Social não tem acompanhado. Quer dizer, a Segurança Social, que anunciou equipas de primeira intervenção para acompanharem os lares, não esteve presente em Belazema para acompanhar, e, portanto, aqui está uma crítica que é dirigida a uma entidade pública do Estado que deveria ter preparado esta situação dos lares. E por isso está a morrer tanta gente nos lares, como aliás na Europa também acontece, mas porque não acontece só nos países em que não são organizados. Portanto, voltando ao plano, sim senhor, a saúde deve ser uma prioridade. Agora, o resto que eu vejo são coisas que vêm de trás. 47 milhões é, mais uma vez, um orçamento empoladíssimo, que não, é para 3 anos, mais que plurianual, é triplurianual. Não, também nem tanto. Porque tem aqui obras que, enfim, não são possíveis de... Deixa-me só completar, Argil. O que eu vejo aqui também com alguma preocupação nesta fase e é a utilização de um plano para fins eleitorais, como esta questão de criar um novo site da autarquia, um novo site da Águeda TV, assim tenham também o rasgo, já que falamos em rasgo, enfim, a Águeda TV transmitir as reuniões de Câmara Municipal, que aliás era uma proposta que eu já falei aqui no outro programa, mas que já tinha sido apresentada pelo vereador do PSD e que ninguém ligou nada ao assunto, mas espero que as reuniões de Câmara passem a ser transmitidas, e o lançamento de um boletim municipal. Eu fico sempre assustadíssimo quando me falam em boletins municipais. Não é só pelo dinheiro que custam, porque é fazer propaganda eleitoral à custa do dinheiro dos contribuintes. E eu espero que a Câmara não alinhe nisso. Está anunciado já. Está anunciado, e isso vai ser feito. Mas não alinhem fazer campanha eleitoral através dos boletins municipais. E, por outro lado, só para terminar, e também fazendo aqui a ponte com o tratamento da pandemia, esteve bem o Presidente da Câmara quando... Só esteve mal numa coisa, é que é sempre através do Facebook que chama a atenção para coisas que estão incorretas no Conselho. E o Presidente da Câmara não serve só para alertar, serve para resolver. Mas esteve bem quando falou naquele barraco que está junto à Associação Empresarial para fazer testes Covid de um laboratório privado. É que nós não temos a noção, mas chegaram-me notícias de que as pessoas vão lá do Serviço Nacional de Saúde, ou não, portanto, mas vão ser operadas e vão fazer testes neste barraco sem condições. Não tem uma casa de banho, não tem água potável. Mas eles precisam sair do carro? Não sei, quer dizer, acho que é um barraco que pelo país estão outros montados
e não se vê grandes condições. O Presidente da Gama chamou a atenção vamos para lá ver, isto. Mas, Nós- Gil, só porque o vamos falar Presidente da sobre Gama as coisas. chamou a Certo, atenção certo, para isto certo. e chamou bem. Mas, na verdade, é através do Facebook, quer dizer, há meios para quando se quer trazer cá a televisão para falar da iluminação e do Pai Natal. E não há meios para trazer cá a televisão para chamar a atenção que as pessoas fazem testes num barraco E qual é o problema de situado... fazer... Desculpa, qual é o Epá, problema não de há ser num condições. Eu não barraco? acho que isto é Não, uma... isso faz-se dentro do carro. Aquilo que eu vi, imagens que vejo na televisão de outros países, eles nem saem do carro, estão dentro, metem lá as mãos dentro do carro e fazem-lhe o teste. Portanto, é só uma proteção para não chover em cima do operador. Agora, epá, nós em Portugal temos a mania de fazer grandes edifícios, mas não grandes é construções edifício, é- sempre, e depois, para fazer o quê, muitas vezes? São condições algo, pouco Nós precisa edificantes ter- para quem está a fazer precisa ter testes. um- Não é? não, precisa ter o mínimo de condições para se realizar. Claro. É E aquilo parece eu que acho não sim. tem, Gil, parece que não tem. Vamos lá ver. É só para proteger da Esteve chuva. bem o Presidente ok? da Câmara chamar a atenção para isto. Desculpa, é só É para só isso que eu queria dizer. Nós temos... Este país tem de se começar a lembrar que não pode ser... Isto não interessa mais o conteúdo que o envelope. Sim, Do que o arranjo. Epá, vamos fazer grandes construções e depois fazemos centros de saúde ou construções, seja o que for, com grandes mármores e não sei quanto, e depois não temos dinheiro para equipar, nem temos dinheiro para contratar as pessoas. O que é que isto adianta? Temos de ter um mínimo de condições, mas as construções, na minha perspectiva, as construções do Estado têm de ser robustas e com o mínimo das condições adaptadas para um bom exercício. Não mais do que isso. Porque aquilo que é preciso é dar condições às pessoas. Já agora, este assunto não tem a ver com isto. Não tem a ver com o plano. Não tem a ver com o plano, mas tem a ver com o despesismo nacional e com aquilo que se passa aí, que eu referi aqui, é sobre a TAP. Ou as TAPs do país. A TAP mesmo. Ouvi o senhor presidente, acho que é presidente, atual presidente do Conselho de Administração, a dizer que a TAP precisa, para se tornar uma empresa autónoma, só precisa de 4 mil milhões de euros. Okay? Muito bem. E depois vai precisar de mais, daqui a Com uns anos. certeza. Portanto, era aquilo que eu dizia. O que é que temos? Mas podemos voltar ao plano? Podemos voltar um bocadinho Pronto. ao plano, não sei se já tinha Ainda temos concluído. era só para, Depois fazemos uma segunda para ronda também pelo concluir. Dr. Paulo Matos. Sim. para concluir na questão do plano. Ok, está aqui uma estratégia local de habitação, mas com 300 mil euros. 300 mil euros deve dar para fazer a estratégia. Portanto, vejo, não há Dá mais alguma ambição coisa, sim. para algo que é, do meu ponto de vista, decisivo para que a Águeda rasgue alguns horizontes de criação de habitação e para que as pessoas passem a fixar-se cá. E, portanto, vejo que é tímido nessa área, mas já é positivo que tenha uma estratégia local de habitação. Por outro lado, enfim, como eu referi há pouco, regeneração urbana, etc., não se vê aqui programação do futuro, como aliás o Gil já referiu, que obra de relevo, que estratégia, que mudança de paradigma é que se quer para a Águeda. E um plano é sempre um plano de intenções, não é? E empolado desta forma não me parece que seja execuível. Era só isso que eu queria deixar. A questão da habitação que tem merecido aqui muitos alertas Eu da vossa voltava parte. até à questão da habitação e propõe uma estratégia há 6 anos. Imaginem isto, estamos como os próprios admitem, estão num ano de final de ciclo eleitoral. Então agora propõe no último ano, um plano a 6 anos, que ultrapassa ainda o próximo para uma bolsa de aquisição de terrenos com 100 mil euros por ano. No Casarão ainda dava para 20 mil metros quadrados. A 5 euros, é menos qualquer coisa, portanto. Mas quanto é que se compra? Foste bem elogiado no último programa teres proposto uma zona habitacional em Alvarim. Foste elogiado por algumas pessoas.
Repara, essa não era uma ideia nova, ok? É porque está perto e tem Porque bom o parque alcance. está muito longe, face ao centro da cidade. Pronto. Portanto, Mas tínhamos de reeducar, obviamente, o PDM e aí intervir. Mas 100 mil euros? também está prevista a revisão do PDM. Certo, Não? mas também já estava no ano passado. Claro. E como o plano da floresta contra incêndios também já era para estar feito E não neste foi ano. suficiente. Portanto, O estar no passa ano por passado não foi suficiente Mas- para impedir que se construa com os andares que se está a construir na Baixa. Não foi suficiente. Não conseguiram alterar. Não precisam, desculpa. Não precisam alterar o PDM para construir menos andares? Sim, só uma leitura obtusa do PDM. Pronto, essa é outra visão. É que permite. O PDM não é para ser. Não é uma ficha de computador que se metem lá os dados e sai. E para ser lido a regra e esquadra. Exato. Porque está lá um artigo que diz que tem de se enquadrar urbanisticamente na envolvente. A partir deste momento está tudo resolvido. Okay? E aquilo, não é esquecer esta parte e diz isto permite aqui 2 vezes 3 não sei quanto e faz-se por aqui fora. Ainda não há notícia de nenhum processo da empresa que está Que eu saiba, à neste frente do momento. hotel. Neste momento, aquilo que eu sei é que eles reuniram com o Sr. Presidente a mostrar, a dizer que iriam colocar um processo, não é? Mas Muito bem. não sei mais nada disso. Mas aquilo que foi feito, em termos de construção, eu refiro mais uma vez, é uma leitura esdrúxula, enviesada do Mas as PDM. revisões de PDM são muito debatidas. Espero que esta seja também para as pessoas poderem... Não há possibilidades nenhuma, mas de restringir... Emitir as suas opiniões. Não, isso é uma opinião, mas de restringir, de pôr um regulamento de urbanismo Sim. que defina todos os Sim, não é casos. possível. E é preciso bom senso e análise do processo. E política. Hã? Políticas. Exato, saber-se o que é que se Políticas quer. do E urbanismo. assumir. Não se pode pôr, não se pode fazer... Bem, mas isso é outra conversa, já Muito debatemos bem. muito. Mas vamos aqui, assim, continuando no plano, temos também, e referiste que obras vários anos. Pois aquilo que verificamos é que elas se perpetuam. Isto já faz-me lembrar os anos do PSD, mas aí era por falta de pagamento que as obras andavam vários anos em plano, ali assim a marinar. Agora, não se fazem e transitam de anos para anos. Mas também tem aqui uma grande rúbrica, uma rúbrica que me é muito cara, tem a ver com as escolas, a educação, e que tem uma verba de 227 mil euros. E eu passo a citar também o que é que diz o plano. É o caso da Águeda Educação Mais, que se mostrou fundamental para que muitos alunos do Conselho pudessem ter ensino à distância, fruto do empréstimo de tablets e equipamento Wi-Fi a alunos carenciados ou sem acesso a este tipo de equipamentos, esbatendo barreiras sociais e promovendo a aprendizagem a partir de casa. No fundo, o que esteve na origem deste processo em 2015. Quero dizer que não foi isto que esteve na origem do projeto em 2015. Aquilo que esteve foi a introdução de novas tecnologias para todos os alunos, de todas as classes sociais, procurando que o ensino pudesse ser o mais individualizado possível para que cada aluno pudesse extrair, com o apoio ao professor, pudesse extrair do aluno todo o seu potencial. Ainda não havia pandemia. Não havia pandemia, não havia nada disto. O ensino é uma área que tem de mudar muito. Temos de dar autonomia aos alunos, temos de forçar a responsabilidade dos alunos e dar-lhes autonomia. E estes instrumentos permitem isso. E permitem outra coisa, que o ensino expositivo não é a descoberta que eles podem ir fazendo. E não ter porque o ensino tipo escolástico, estar o professor a ensinar no quadro, é como se fazia no século XII. Estamos no século XXI e os miúdos, ou grande parte dos miúdos, têm acesso a tecnologias e a conhecimentos que são totalmente diferentes e o ensino tem de acompanhar porque senão torna-se desinteressante para os alunos. E depois uma verba de 227 mil euros para um grande investimento, isto não faz o mínimo sentido. E dizer que vai ser um relançamento do projeto, ok, o projeto foi deixado cair verdadeiramente. Okay? Foi deixado cair e agora vão fazer qualquer coisa nesta área. Mas, pronto,
ainda bem que assim faz. Mas a outra área que tem aqui é que eu acho, é uma área daquelas que estão na berra, que têm a ver com o ambiente e com os resíduos. A economia circular, as cidades circulares, cidades circulares, etc. Tudo isto. E a Águeda passa ao lado desta problemática. Aquilo, o que vem no plano e orçamento é que vão fazer um concurso para a recolha do lixo e que vão aqui fazer alguma coisa no laboratório para a descarbonização, uma ação resíduos com valor, para sensibilizar a comunidade. Mas isto exigia, se nós queremos estar, isso depende de como é que queremos colocar o Conselho. Se queremos estar entre os melhores ou se queremos ser, olha, é mais uns. Ou cumprir calendário. Ora, nem mais. Pronto. E aquilo que... eu achar que é pouco ambicioso. Não, é só ambicioso nos números, mas na estratégia parece... Não tem ambição, não se nota uma aposta clara. Nós vamos apostar nisto e vamos fazer assim, 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 assim. Não há isso aqui assim. Algumas coisas que aparecem aqui novas são aquisições que se vão fazer. Algumas compras que se vão fazer por criatividade. Exatamente. Criar a partir da própria Câmara não aparece muito. Depois também vão certificar muitas coisas. Ou dizem que vão. Só que já estavam também no orçamento do ano passado e, pelos vistos, não foram concluídas e lá irá ser mais uma vez. Também dizem que é um objetivo de voltar de novo à excelência, mas eu manifesto as minhas sinceras dúvidas também sobre esse objetivo. Pronto, o orçamento tem bastantes verbas para estradas, para betão, para algumas ações. Obras mais visíveis aos olhos do eleitor, não é? Sim. Mas em termos de uma estratégia de desenvolvimento do Conselho, de afirmação, setor da habitação, que acho e que sentem as empresas aqui assim, que não têm pessoas para trabalhar, não vemos aqui uma aposta clara para trazer pessoas para a Águeda, para virem morar, para fazermos um concelho, deixarmos de perder pessoas e começarmos a recuperar pessoas. Dr. Paulo Matos, não sei se quer fazer mais alguma referência ao assunto, se não... Como não li ao detalhe, portanto, o plano, vou ler e depois poderei, noutro programa, ter mais alguma atenção com este tema. Muito bem. Vamos então às notas finais, Dr. Gil Nadas. Pois é, aquilo que eu queria referir hoje como nota final tem a ver com uma notícia muito recente, uma publicação obrigatória muito recente, que foi feita pelo Manuel Farias, pelos vistos, em resultado de um processo movido pelo Sr. Presidente da Câmara. Tanto quanto é do meu conhecimento, o Manuel Farias preferiu determinadas afirmações no seio da Assembleia Municipal que eram erradas. Quando tomou consciência disso, chegou à própria Assembleia, tanto quanto eu sei também, porque não assisti, foi-me contado, e retratou-se e pediu desculpa por aquilo que tinha feito. O Sr. Presidente da Câmara moveu-lhe um processo disciplinar. Não é processo disciplinar. Não, processo. Processo de crime. Processo de crime. Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo uma coisa deste tipo. E acho desmesurado para o valor. E mais desmesurado, entendo, quando tive a oportunidade de ver a gravação de um senhor de uma empresa que veio à Assembleia Municipal e disse ao Sr. Presidente que ele estava a mentir, e tanto quanto é do conhecimento, e portanto, disse que ele... Não houve nenhum processo contra o senhor. Não houve nenhum processo contra o senhor, não é? E, como não houve contra a empresa Sociberal. E também como não houve contra a empresa. Isto levanta-me algumas questões. Será que o senhor tinha razão e o processo iria, se fosse movido, iria
ter pernas curtas. Escrutinar algumas questões Iria- menos claras. Exatamente. Ou são 2 pesos e 2 medidas? É que eu saiba, o administrador da Sociberal não veio pedir desculpa à Assembleia Municipal daquilo que proferiu naquela vez. Certo. O Farias, e não tenho qualquer procuração do Farias, nem falei com ele sobre este assunto, fê-lo de motu próprio e pediu desculpa, se tinha enganado. Penso que são atitudes demasiado persecutórias, que, para quem se queixa de uma oposição que pede isto, aquilo e o outro, acho que... Para quem se queixa de uma oposição persecutória, alegadamente, Exatamente. também acho que não é não uma se pode prática queixar, não se deve consentânea. queixar, porque tem de ter práticas consentâneas, ou deve ter práticas consentâneas com aquilo que afirma. Deveremos ser coerentes com aquilo que afirmamos e fazemos. Dr. Paulo Matos. Eu não combinei com o Gil, mas também tinha este tema e eu, como sabem, de vez em quando trago aqui uns livros e apresento-os para as câmaras. Mas desta vez apresento a injunção para as pessoas perceberem que o Manel Farias foi obrigado por um tribunal a ter que publicar um pedido de desculpas que tinha feito na Assembleia Municipal, que é o órgão político por excelência, de uma má interpretação ou de uma interpretação incorreta que ele fez sobre uma ordem de encerramento das piscinas municipais da cidade pelo delegado de saúde. Ora, hoje é o dia 25 de novembro e como eu comecei o programa por aí a falar de liberdade, a liberdade de expressão nos nossos tribunais muitas vezes é defendida até à exaustão. Mas isso são os tribunais, que pode haver interpretações distintas ou diversas da lei. Agora, quando os políticos que estão em funções assumem determinados compromissos nos órgãos próprios, que são as assembleias, no caso dos autarcas, as assembleias municipais, em que o Manel Farias, que eu também não tenho procuração dele, podia ter, uma vez que é um processo de crime, que lhe foi movido por opinião ou por delito de opinião, o Manel Farias teve a humildade de fazer um pedido de desculpas em plena Assembleia e é obrigado a vir para um jornal ou para os jornais publicar aquilo que ele exatamente disse na Assembleia Municipal, que foi um pedido de desculpas por ter tido uma má interpretação sobre o que se passou nas piscinas, tinha a ver com uma bactéria perigosa que alegadamente poderia estar a afetar algumas crianças. Pronto, ele interpretou mal, pediu as suas desculpas e, que me lembre, foi-lhe dito que não haveria processo nenhum. E depois houve um processo. E houve um processo que culmina neste momento triste para a liberdade de expressão no nosso Conselho, que é um autarca... Desculpa, para a convivência. E para a convivência democrática. Para a democracia. democracia. Eu acho isto inaceitável e não podia deixar passar em claro esta situação, porque é uma página negra que nós vivemos Podem as pessoas não dar muita importância a isto, porque as pessoas hoje leem os jornais e não ligam, enfim. Paulo, se não mas tivesse isto é pedido desculpa, gravíssimo. Se não do meu tivesse ponto de pedido desculpa, se não se tivesse retratado, Claro. etc. Claro. Sim, senhora. Obrigado. Claro. Mas a pessoa voluntariamente assumiu a sua responsabilidade. Claro. É evidente que o Tribunal é que determinou que houvesse esta publicação, certamente. Não determinava se não houvesse processo. Se não houvesse processo, não havia esta situação. E, portanto, a minha solidariedade para o Manel Farias e para todos os que defendem a liberdade de expressão. Chegamos ao final da edição 29 da Tribuna Soberana, na semana em que partiu para sempre Diego Maradona, um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Regressamos na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro. Boa noite.